O Fala Carlão já está em São Paulo, dia de reunião na Fiesp, dia de falar de comércio exterior e agronegócio. Você acompanha tudo isso aqui no programa Fala Carlão, agora no Canal Rural. Está começando o Fala Carlão. Essa briga estava produzindo um neoprotecionismo no mundo. Eu acho que o Brasil vai cada vez mais, em cada uma dessas nozes, escalar em direção aos primeiros lugares. Aliás, o nome INSP veio de inspiração, né? E pertencimento. Levar o parlamento brasileiro para o parlamento europeu, por exemplo, para dizer, pô, para aí, vocês não sabem o que estão falando. Assunto aqui de hoje na Fiesp, vamos falar de exportação e agronegócio, tudo junto, tem tudo a ver, né? Comércio exterior e agronegócio, um foi feito por outro, né? Como é que é isso? Eu acho que tem um comentário, o evento foi muito bom, com várias posições de governo, setor privado, mas o tema central para mim é o seguinte, Carlão. A briga, Estados Unidos e China, uma briga meio estranha, né? Parte é briga, a parte é jogadinha, ou jogadona, né? Mas essa briga estava produzindo um neoprotecionismo no mundo. Vinha crescendo o protecionismo que tinha acabado lá atrás. Tinha ficado fora de moda. Tinha ficado fora de moda. Agora voltou a crescer com os negócios aí. E a falta de ação da OMC estava liberando esse protecionismo crescendo. Que protecionismo? Entre os grandes. Nós íamos ficar para trás nesse processo aí. Então, eu acho que esse acordo, com um acordo gigantesco na Europeia e Mercosul, tem peso, é um quarto da economia do mundo junto agora, breca o protecionismo. Então isso dá uma parada, mitiga pelo menos essa questão que vinha crescendo, por um lado. Por outro lado, nós, Brasil, estávamos fora do jogo comercial global. Matamos a ALCA, não participamos do TPP, Acordo do Pacífico, ficamos fora de acordos bilaterais e agora voltamos para o jogo. Então são duas coisas fundamentais. O protecionismo dá uma brecada e nós voltamos para o jogo. Agora, tem que ganhar o jogo. Então tem que formar time, escalar técnico, fazer um jogo bem jogado, que foi o que discutimos aqui hoje. E esse time é setor público, setor privado. Público, juntar todo mundo na área pública. Privado, juntar todo mundo na área privada. Depois juntar os dois, fazer um jogo bonito. Senão, vamos perder o jogo, depois de voltar para ele. Muito bom a Fiesp patrocinar esse tipo de evento, né, embaixador? Foi uma reunião conjunta do Conselho de Comércio Exterior com o Conselho de Agricultura para discutir esses temas que são realmente muito importantes, estão na hora do dia, sobretudo agora que nós somos mais livres para negociar acordos comerciais, estamos embarcando aí num processo de abertura da economia, isso coloca grandes desafios para os industriais, para o setor agrícola, para o setor de serviços, e é um tema que vai estar muito presente nos próximos meses aqui no Brasil. Esse é um divisor de águas, me parece que tem uma guinada aí do ponto de vista da diplomacia, né? Eu queria que o senhor abordasse sobre isso. A diplomacia sempre foi a favor, né, da abertura de negociações, né? Houve momentos em que a prioridade de negociação de acordos comerciais caiu. Agora está voltando, já concluímos a negociação com a União Europeia, estamos concluindo a negociação com a área econômica da Europa, avançando com o Canadá, com a Coreia, e agora surge a notícia aí da possibilidade de um acordo com os Estados Unidos. Eu acho que esse é um acordo de mais médio e longo prazo, mas é um grande desafio para o setor produtivo brasileiro enfrentar essa abertura do mercado mundial, porque nós estamos com um problema de competitividade, né? Por causa do custo Brasil, por tudo isso que aconteceu nesses últimos anos, nós temos que corrigir isso. Então, quando se fala de comércio exterior, de abertura, nós temos que pensar sempre em colocar a casa em ordem, melhorar a competitividade para poder realmente aproveitar das facilidades, das preferências que nós temos dentro desses acordos comerciais.
eu fico muito feliz de estar vendo que vocês estão conversando, estão dialogando, porque o Brasil vai precisar muito disso, né? Isso é uma coisa importante, essa consciência da necessidade da gente trabalhar junto. Em primeiro lugar, você tem que quebrar as caixinhas e fazer com que a gente trabalhe junto com o MAPA, com a Apex, com o Ministério do Meio Ambiente, mas que também a gente saia de Brasília. É muito importante que a voz do Brasil seja uma só, com base numa articulação de governo e de setor privado. Esse tipo de articulação que vai nos permitir ter um futuro melhor. Qual é o maior desafio hoje da diplomacia brasileira quando o assunto é agronegócio, que a gente vê tanto questões, vamos dizer assim, questões de sanidade, questões de sustentabilidade, questões disfarçadas, protecionismo disfarçado? Essa é uma questão muito importante, porque a agenda do Brasil é uma agenda de garantir a segurança alimentar do planeta. A gente tem condição de enfrentar, juntos com outros países, a gente não vai fazer isso sozinho, mas a gente tem uma contribuição importante para dar nisso. Mas como é que a gente pode dar essa contribuição? Com um sistema que seja aberto, em que nossos exportadores possam vender livremente seus produtos, em que, enfim, a gente possa participar plenamente. Qual é o principal desafio que a gente está enfrentando atualmente? Ao menos do ponto de vista do Itamaraty, você tem todas as negociações de tarifas, medidas sanitárias e fitossanitárias. A questão para a gente é a seguinte: o novo desafio, uma contribuição que o Itamaraty, em particular, pode dar de maneira especial, é a questão da imagem, a desinformação. São notícias fora de contexto, desatualizadas, que dizem respeito a uma realidade que não existe. E para a gente é muito importante expor os fatos, apresentar o Brasil do jeito que ele está, para que seja julgado com seus méritos e, enfim, com o que nós ainda precisamos melhorar. Mas que a gente não permita que a desinformação condicione os outros países, porque isso vai ser ruim para o Brasil e vai ser ruim para todo mundo, no final das contas. E o Brasil agora volta para o jogo, né? O jogo do comércio exterior. Isso é muito estimulante, né, para vocês do Ministério das Relações Exteriores. Olha, a gente fechou agora o acordo Mercosul-União Europeia, estamos com um acordo avançado nas negociações com o Canadá, com a Coreia do Sul, com o EFTA, que envolve a Noruega e a Suíça. Enfim, a gente está com toda uma agenda, Singapura, a gente está com uma agenda negociadora que vai se expandir, porque vão surgir outros parceiros. Ontem os Estados Unidos deram a notícia que teriam interesse num acordo com o Brasil. Estamos aqui para conversar. O Zé Eduardo ele já é o presidente da Associação Brasileira de Nozes e Castanhas, que é a BNC. A BNC é nova, né? É nova. Na realidade, ela foi criada no ano passado, mas a gente já vem numa caminhada como produtor, né, de noz macadâmia há 31 anos. E aí a gente foi justamente por perceber que são nichos dentro do agronegócio, quer dizer, as nozes. A gente organizou uma associação primeiro da macadâmia e aí dentro da Fiesp foi criada a divisão de nozes e castanhas e a gente vem realizando encontros de nozes e castanhas e daí nós passamos a convidar as outras nozes. Me fala quem que está dentro dela, o que ela representa. Olha, ela está, como disse, está iniciando, nós temos os 3 grandes produtores do Rio Grande do Sul, que é a Pecanita, a Divinuti e a Paralelo 30. Aí nós temos os produtores de macadâmia aqui, a Quinut Macadâmia e a Copemac, que é do Espírito Santo, né, são os grandes produtores. Aí nós temos também a noz, a castanha de Baru, lá da Florida do Cerrado, que é de Jussara, de Goiás. Aí nós temos as castanhas do Brasil, que internacionalmente chama-se castanha do Pará, que internacionalmente castanha do Brasil. Aí tem o nosso amigo Mauro Mutran, temos aí o Belixa, temos aí o pessoal da Econut, que é da Itacoatiara, Amazonas, o pessoal também da Amazonas, né, da castanha da Amazonas, e agora o pessoal também da Cooperacre, que é lá do Acre, todos esses produtores de castanhas do Brasil. E aí a gente, então, agora também estamos convidando os stakeholders, o pessoal que produz o equipamento, os que produzem, vamos dizer, produtos, os insumos, né, para, vamos dizer, fortalecer a nossa cadeia. Porque isso surgiu fruto de a gente circular, vamos dizer, já há anos,
no comércio exterior, porque a nossa empresa nasceu praticamente de fora para dentro. Há 30 e poucos anos, quando plantamos, não era conhecida. Então, a gente produzia e exportava. E a gente participa de uma instituição internacional chamada INC, International Nut Council, que congrega os grandes produtores de nozes castanhas, as 8 grandes nozes, que vai aí amêndoa, avelã, pecan, castanha do Pará, castanha do Brasil, macadâmia e pinholes. Então, através desses contatos, a gente foi sentindo que a gente precisava se organizar a nível de Brasil, que o Brasil tem um potencial imenso para ocupar dentro desse espaço que estava solto. O que significa o Brasil no mundo hoje? O Brasil, em termos no mundo, em algumas castanhas, por exemplo, na castanha, na pecan, o Brasil vai estar sendo, vamos dizer, nesse ano vai se tornar o 4º maior produtor do mundo. Na macadâmia, nós estamos em 7º. Na castanha de caju, o Brasil era o maior produtor mundial, tinha 23% do mercado mundial, hoje está apenas com 3%. E a castanha do Brasil, do Pará, já teve também, era um grande produtor. Eu acho que o Brasil vai cada vez mais, em cada uma dessas nozes, escalar em direção aos primeiros lugares. Esse que é a nossa meta, mas precisa de tempo e de união e de apoio, vamos dizer, da comunidade política, governamental, técnica, todo mundo, para transformar este sonho em realidade. Maravilha, olha, entende tudo aqui de nozes e castanha. Além da associação, você tem o seu negócio aqui de castanha, que como é que chama? Queen Nut Macadâmia fica no município de Dois Córregos. Nós começamos há 31 anos, quando eu fui visitar uma usina de açúcar e álcool, que a família originalmente está no negócio de açúcar e álcool. E eu fui visitar uma usina no Havaí e notei que o pessoal estava crescendo muito na produção da noz macadâmia e achei que era uma oportunidade, né? Então, a partir daí, nós iniciamos a plantação da macadâmia no município de Dois Córregos. É um minutinho só, a gente já volta. Se o assunto lá na Fiesp foi comércio exterior e agronegócio, o assunto agora tem tudo a ver. O lançamento do INSPER Agro Global, que quer apresentar uma fotografia do Brasil visto lá de fora, visto pelos nossos clientes. É isso aí, acompanhe cada detalhe agora no Fala Carlão. Parabéns aí pela fotografia que você tão bem fez aí na abertura desse evento. Viu? Obrigado. Acho que é um setor muito importante, é um setor que tem tido ganho de produtividade impressionante nos últimos 40 anos. Essa combinação de tecnologia, gente, né, que tem permitido um crescimento tão relevante e uma participação crescente do agronegócio brasileiro no mundo. Né? Acho que nossa intenção é ajudar a entender como melhorar, como preparar para as novas tecnologias, como colaborar com a regulação, né, e a política pública para que o setor possa continuar crescendo no futuro como cresceu no passado. INSPER para mim é de inspirador, de inspiração. Eu queria saber, me fala um pouquinho dessa história do INSPER. Olha, é uma história, aliás, o nome INSPER veio de inspiração, né, de pertencimento. O INSPER é um centro de ensino privado, como tem vários no Brasil, e há 15 anos atrás, os sócios resolveram doar para se tornar uma entidade privada sem fins lucrativos, né? E colaborar com o país, formando gente e fazendo pesquisa aplicada sobre os temas relevantes do país. É uma história curiosa, porque nós não fazemos consultoria, né? Não recebemos dinheiro de governo, temos parceria com o setor público, com bolsa, mais de 200 oficiais da PM já passaram por aqui, né, fazendo mestrado profissional, aprendendo as técnicas de base de dados para melhorar o seu trabalho, né? Esse ano a gente vai ter perto de 1.000 alunos em política pública, cursos de curta duração e longa, e também bolsa de estudos para os alunos de graduação. Né? Nosso sonho é que todo mundo que passe aqui possa estudar aqui. Passou no vestibular, passou nas entrevistas de seleção, possa estudar, possa ou não pagar a mensalidade. Se pode pagar, ótimo, se não,
nós damos bolsa de estudos, auxílio moradia, a gente faz o que tiver que fazer para que esses talentos tenham acesso à formação e possam ajudar a melhorar o país. Onde tem agronegócio, a turma da prateleira de cima, onde tem tecnologia, você está sempre presente, né? Olha, eu acho que é um evento, uma instituição que merece muito respeito. Acho muito interessante quando uma instituição como o INSPER demonstra interesse pelo mundo agro. Então a gente deve apoiar. O Marcos é uma pessoa que tem uma vivência internacional, uma experiência internacional muito forte e que eu acho que a gente deve todo o apoio a isso, a essa instituição, a essa nova ideia, esse novo empreendimento. Então isso nos faz muito felizes de estar aqui. Interessante, né, professor? Esse olhar, vamos dizer, de fora para dentro que ele se propõe, né? Eu acho que é muito importante a gente buscar informações, a demanda de fora, trazer para dentro, conhecer desde o micro dentro da porteira até o mundo lá fora e mostrar para o mundo qual é a real situação da agricultura brasileira. E a real situação é longe da percepção ultimamente, né? Eu acho que é muito importante a gente ver que hoje, nesse momento, o agro brasileiro está sendo administrado pela Tereza, por exemplo, que é uma pessoa que conhece dentro da porteira, conhece o mundo e conhece o ambiente administrativo, político brasileiro. Então a gente tem uma grande vantagem e um momento todo especial para o agro brasileiro. Então a gente tem uma conjunção de fatores que dão a dimensão do agro para o Brasil e para o mundo. Parabéns pela sua apresentação, adorei a história, o mapa, geopolítica, demanda global, trinômio 3S e rupturas necessárias. Eu quero que você fale sobre isso. Tá joia. Então, a geopolítica é uma presença daqui para frente, né? A gente conseguiu exportar, praticamente quintuplicar a exportação em 20 anos, sem grande esforço. As pessoas vinham aqui buscar os nossos produtos. Agora a gente está falando de guerra comercial, de crise das organizações internacionais, de disputas pelo mundo inteiro, nesse momento um risco de recessão, né? Eu acho que a gente vai precisar de muito mais esforço lá fora, né? Isso que eu chamo de geopolítica dos alimentos, é uma das áreas que a gente vai trabalhar. A segunda área é a questão dos 3S que eu falei, que é saúde, sanidade e sustentabilidade. Porque hoje você não vende produto só pelo preço. Ele tem que ser saudável, né? Ele tem que ter qualidades sanitárias, né? E ele tem que ser sustentável. E nessas 3 áreas hoje a gente tem um problema de percepção que é diferente da realidade. A gente sabe que a realidade do Brasil é de grandes evoluções em todas as 3 áreas, principalmente sanidade e sustentabilidade, mas a percepção nesse momento lá fora não é das melhores. Então a gente precisa trabalhar isso e eu acho que a universidade pode ajudar muito na construção de estudos, de dados, para que a gente consiga dialogar melhor lá fora, né? Acho que esse é um dos objetivos desse centro, é melhorar o diálogo através de bons estudos e de boas estatísticas. Todo mundo aqui hoje falou que muitas vezes aqui no Brasil as pessoas não usam estatísticas adequadamente e aí cria-se percepções erradas. Acho que essa é uma das áreas. E a parte da disrupção, né, é essencialmente esse desafio das mudanças que precisam acontecer na área de inovação, na área de infraestrutura, na área de bioenergia, né, que são agendas que o Brasil fez muito, né? Quer dizer, a gente pega, por exemplo, agora toda essa transformação que está vendo no mundo do modal ferroviário, que vai acontecer nos próximos 10 anos, a transformação histórica da inovação agropecuária através da Embrapa, das universidades, mas a gente precisa dar passos à frente, né? Foram feitos alertas aqui hoje que certos temas o Brasil está ficando para trás, inclusive inovação. A gente precisa então ir para frente e acho que a universidade pode ajudar nisso. Muito interessante, né, essa abordagem do Marcos de olhar o Brasil com um olhar de fora, né? Adorei isso. Exatamente. Você tem que olhar com o olhar de fora, porque é o olhar do seu cliente, é o olhar do seu consumidor. Então você não pode olhar só no seu umbigo, você tem que ser o olhar de fora. E não é fácil, porque sempre a gente tende a ser capturado pela nossa visão de mundo, pela nossa cultura, pelas nossas relações. E quando você quer se integrar ao mundo, você tem que estar no mundo e olhar lá de fora como é que as pessoas veem o agro brasileiro. Mas não é só agro.
quando a gente fala de agronegócio, nós estamos falando de uma cadeia produtiva, de sistemas que se formam, que vão desde os insumos mais básicos até a infraestrutura de transporte, distribuição, sistema de frio. E essa conversa com o consumidor, que tem que atravessar toda essa cadeia produtiva e dar orientação para aquele que está produzindo no agronegócio. A gente está vivendo uma guerra aí, principalmente uma guerra de comunicação. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre isso e como que a gente pode reverter isso. Precisamos reverter isso. Na guerra a gente tem que usar os mesmos instrumentos. Hoje as redes sociais estão aí para concorrer, inclusive com o Canal Rural, e as emissoras ou tudo, especialmente as redes sociais, montar uma força-tarefa para combater as fake news no agro. Se nós não reagirmos adequadamente para mostrar a distância que tem, como é, que não tem nada a ver uma coisa com a outra, não há nenhuma relação de causa e efeito com isso, nós vamos perder essa guerra, porque eles trabalham muito mais o dia inteiro contra nós. Então nós temos que fazer. O que nós temos? Temos um código florestal, uma preservação da Amazônia, temos sustentabilidade, do bagaço de cana fazemos energia, do milho vamos fazer etanol, do resíduo do milho nós vamos dar ração para o animal. Então nós temos milhares de coisas boas fazendo, preservação do meio ambiente, sustentabilidade, agricultura familiar, mas nós não estamos sabendo nos comunicar. Mas a gente vai ter que resolver esse problema, né? Comunicando melhor. O Senado e o Legislativo estão preparados para ajudar nessa guerra? Existe uma comissão de agricultura, uma comissão de relações exteriores nas duas casas. Por que elas não se juntam, essas duas comissões, relações exteriores e agricultura, com a Comissão de Assuntos Econômicos, para debater no Congresso Nacional e levar o parlamento brasileiro para o parlamento europeu, por exemplo, para dizer, pô, olha aí, vocês não sabem o que estão falando, como é que é, como funciona. Porque senão nós vamos não vai ter acordo União Europeia-Mercosul, eles não estão entendendo isso, a França e a Alemanha, especialmente a França, é concorrente do Brasil na produção de frango, na produção de trigo e outros produtos. Então, claro, o Brasil é um concorrente e nós vamos poder exportar laticínios, a França não quer saber disso, grande produtora de queijo, mas essa é a guerra, é uma guerra comercial que nós temos que vencer na capacidade que tivermos de mostrar o que temos de bom em sustentabilidade, como eu disse, código florestal e tudo mais que nós estamos fazendo pelo meio ambiente. Quando a gente pensa no passado e diz assim, qual é a melhor receita que eu tenho de comida? Eu lembro sempre daquele almoço em família, onde o pai levava a gente comer com a avó, toda a família, os primos, os tios, e aquela receita era maravilhosa, não é? Aí a primeira coisa, quando eu vou exportar, eu penso, vou vender a receita da minha avó, porque era a melhor que eu conheço. Mas eu pergunto, será que o estrangeiro não tem avó também? Exato, a receita é a da avó dele e não a nossa avó. É isso que a gente tem que entender. De uma maneira simples, nós temos que vender ao estrangeiro aquilo que ele quer comer e não o que nós entendemos por bom. Então esse é o trabalho que tem que ser feito nas suas minúcias, conhecendo, estando lá presente. Nós da BPA hoje estamos presentes na China, que é o principal drive de modificação do comércio global, para exatamente fazer isso, fazer parte do guanxi deles, fazer parte da estrutura cultural e familiar e colocar a receita com o tempero que eles gostam. Carne de cordeiro, você foi lá investir realmente para conhecer e entender toda essa cadeia produtiva. Isso. Fala, Carlão, é seu. Me fala aí para quem não perde nenhum programa, como é que é esse processo? Primeiro que eu já falei que era fã dele, que eu assistia todos os programas e vou continuar assistindo. Primeiro, obrigado por me receber novamente. Na verdade, Carlão, nosso objetivo é criar a cultura de consumo da carne de cordeiro no Brasil. Hoje o brasileiro consome menos de 1 quilo por habitante por ano de cordeiro. De carne bovina, mais de 35 quilos. Então a gente teve que entender desde a produção quais eram os desafios para conseguir colocar uma oferta de cordeiro grande no mercado, até produzir o corte, fazer um padrão de corte que fosse atrativo para o brasileiro, até por último colocar o produto na mesa do consumidor. E mais do que isso, a gente tem um projeto que a gente tem um canal no YouTube e no Instagram, Guto Queiroz, sigam, compartilhem, deem o like e tudo, que é um projeto onde eu ensino as pessoas a fazer a carne de cordeiro, a cozinhar, a fazer molho, tempero, tudo isso. Tenho certeza que a ovinocultura no Brasil pode sim ser a maior força da nossa agropecuária. A gente tem terra para isso, tem know-how para isso e tem a população trabalhadora, vamos gerar renda e oportunidade de
de negócio. E você tem mais de 1.500 matrizes lá, né? Mais de 1.500 matrizes Poodle Dorset, que é uma raça neozelandesa, a gente importou a genética de lá. E a gente também tem os cachorros pastores maremano de Abruzes, que fazem a proteção do rebanho, e os Border Collie, que fazem o pastoreio do rebanho. Time completo lá. Nós vamos lá, viu? Nós vamos conhecer, fica em Morungaba, e o Fala Carlão vai lá, especialista. Nós vamos fazer umas gravações ótimas, eu tenho certeza disso. Pode cobrar, viu? Já está cobrado, ó, você público de casa aí já deixa anotado que está convidado. Esse Fala Carlão tava bom demais, mas acabou, né, gente? Semana que vem, próxima quinta-feira, 7h30 da noite, o Fala Carlão está de volta. Um forte abraço.